Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando o nosso webinar pela plataforma da Elevagro sobre microbiologia digital, microbiologia integrada na agricultura digital, me desculpa. Eu sou o Gustavo Brandão, sou Key Account Manager da Auravan aqui no Brasil, e também estou aqui com dois convidados aí muito especiais, que é o Conrado, da Labor Solo, que é diretor técnico de novos negócios, e também engenheiro agrônomo, assim como eu, e o Robert, que é diretor técnico também da Biome for All, e ele é biólogo e mestre em ciências da tecnologia ambiental. A gente vai bater um papo aqui bem leve aí sobre esses temas aí que estão bem alta, de agricultura digital, microbiologia de solo, e também sobre análises químicas, físicas de solo, que são conceitos mais básicos, mas que também a gente às vezes erra muito. Então a gente vai mostrar como que a gente pode integrar todos esses temas e diminuir as variabilidades dos talhões, das fazendas e afins, tá? Então o pessoal vai apresentar alguns materiais e aí a gente vai trocando uma ideia. E no final a gente vai deixar um tempinho para perguntas, se vocês podem mandar no chat, tá? Então acho que o Robert vai começar aí. Então boa noite e bom Exato, boa proveito aí noite, para todo mundo. Léo. Então, vou apresentar aqui um contexto mais geral sobre a microbiologia integrada na agricultura digital, né? E como é que a nossa empresa, Biome for All, ela entra nesse novo conceito. Então, como o Gustavo já apresentou, eu sou o Robert, eu sou diretor técnico do Biome for All, e a minha formação como bioinformata, ela auxilia a gente a pegar os dados microbiológicos, a partir de genômica, e apresentar de uma forma bastante fácil para o consumidor final. Então, como a gente trabalha, né? Vou dar um contexto assim para que é uma coisa nova, então acho legal apresentar como é que funciona passo a passo, né? Então a gente trabalha com coleta de amostras de solo, a gente mantém kits de coleta, e daí eles são coletados da rizosfera da planta, eles são enviados para um laboratório de sequenciamento, e nesse laboratório vem a decodificação da diversidade genética. A gente trabalha principalmente com bactérias, fungos e nematóides. Então, hoje eu vou abordar mais bactérias e fungos, que é o nosso principal produto, né? E qual que é o grande desafio desse mundo de análise genética? É que são muitos dados que são difíceis de conseguir uma interpretação viável em cima. Então, a gente tem um grande volume de bactérias e fungos que são decodificados, né, em termos de diversidade. E a nossa plataforma, além de apresentar essa diversidade taxonômica, a gente também indica vários pontos funcionais e de saúde e de nutrição para que o agricultor ou um consultor consiga ver o laudo e compreender, né, o que isso representa na prática. Então, a gente trabalha com um banco de dados que agrega vários outros bancos diferentes, né, tanto brasileiros quanto mundiais, tudo baseado em referências científicas, e a gente trabalha com dados públicos e também dados que a gente coleta dos nossos clientes. Então, hoje a gente trabalha com 25 culturas diferentes, cada cultura tem um banco separado, porque a gente sabe que a diversidade biológica em cada contexto de agricultura tem suas próprias especificidades, né? Então, cada banco nosso tem um novo padrão. Então, o que a gente faz? Nós temos várias categorias no nosso laudo, que são separadas, né, em três principais níveis, que é o nutricional, a saúde e biodiversidade. A biodiversidade, ela é indicada tanto por a questão de composição de comunidade taxonômica, os ciclos bacterianos, os gêneros mais importantes, gêneros que promovem crescimento, gêneros que promovem controle biológico, e também a gente tem o índice de Shannon, que é o índice geral de diversidade. Uma coisa que vem se observando na agricultura, em termos de microbiologia, né, é que solos com manejos menos intensivos tendem a ser mais diversos em termos de bactérias e fungos. Então, esse é um índice assim, bastante geral que a gente usa, que de forma geral indica a qualidade do solo. E daí, outro campo que a gente atua, né, na nutrição, a gente tem o potencial nutricional. A gente não trabalha com índices diretos, né, de, por exemplo, quantificar o carbono no solo. O que a gente apresenta é o potencial da microbiota em absorver
ou liberar esse carbono para a planta. Mesmo se aplica para nitrogênio, fósforo, potássio, entre outros. E além disso, a gente aprende também no nosso laudo questões de saúde, então proteção contra pragas e também as próprios patógenos no solo, né, que podem influenciar na saúde da planta. E além disso, também trabalhamos com adaptação ao estresse. Em termos de seca, por exemplo, que a microbiota pode proporcionar uma resistência à planta. Então, esses dados agregados, eles são muito importantes para compreender, né, o processo do solo, mas ao mesmo tempo eles são incompletos, porque são potencial genético. Então, de um lado tem potencial da microbiota, e de outro lado também tem a composição do solo, porque a microbiota pode ter uma função que ela não é aplicada, porque a condição do solo não permite que ela seja executada naquele contexto metabólico, né? Então, o que a gente cada vez mais enxerga é que as análises físico-químicas tradicionais, elas não substituem, e nenhuma substitui a outra, né? Elas têm que ser integradas. Então, a gente tem que ver o que há no solo e qual é o potencial para conseguir agregar as duas coisas e chegar no resultado que seja eficiente. Então, por isso que a gente está trazendo aqui algumas colaborações que a gente vem desenvolvendo com a Labor Solo, em termos de trocar informações do nosso lado da parte biológica e deles dados físico-químicos, para compreender, né, como é que o ambiente interage com a microbiota. E outro lado também tem a Auravant, permite que a gente veja essa informação espacializada. Então, não só ter um laudo que indica um ponto de um talhão, por exemplo, mas ver áreas de manejo que indicam como que essa microbiota em relação ao solo se comporta ao longo do espaço, né? Porque, como a gente sabe que a propriedade do solo influencia na microbiota e vice-versa, a gente conseguir ambientar isso espacialmente é muito importante. Então, esse desenvolvimento de integrações é um passo fundamental, assim, para compreender a diversidade biológica no solo. E, da minha parte, era isso, mas um contexto geral, assim, né? Então, agora eu passo a fala para o Gustavo, que ele vai apresentar um pouco mais da aplicação disso. Vou aproveitar esse gancho que o Robert deu, dessa parceria que a gente está iniciando com a Biome for All, dessa integração, e falar um pouquinho sobre a Aurava e como que a gente pode trabalhar alguns dados de microbiologia com as análises de full bio, e também, né, mostrar um pouquinho na prática como que fica essa visualização, como que a gente pode trabalhar tanto os dados da metagenômico, mas também como que a gente pode trabalhar nossos talhões, nossas áreas para otimizar essas análises de microbiologia e afins, tá? Só me apresentando de novo, sou o Gustavo Brandão, sou Key Account Manager da Aurava no Brasil, responsável aí pela parte de desenvolvimento de negócios e comerciais a nível Brasil pela Aurava. Para quem não conhece, a Aurava ela é uma empresa de agricultura digital que possui algumas soluções que permitem auxiliar a tomada de decisão agronômica, seja de um produtor rural, seja de uma empresa agrícola, uma consultoria, um agrônomo, para ele ter mais dados e ele conseguir trabalhar com uma maior eficiência na produção e ter mais sustentabilidade nesse tempo ou na safra, independente do cultivo que ele esteja trabalhando, tá? A Auravan hoje, ela é uma empresa que foi fundada em meados de 2016 e hoje já tem alguns números bem robustos, tá? Hoje a gente tem quase 56 mil usuários cadastrados, 10 milhões de hectares processados e a gente já está presente em 90 países com o nosso modelo, então a gente consegue levar de forma bem democrática e intuitiva uma agricultura digital para toda a cadeia produtiva. E quando a gente vai falando dessa cadeia produtiva, muitas vezes uma área de produção, uma cultura, um manejo, o produtor ou agrônomo, existem diversas variabilidades que já são conhecidas, como o clima, o solo, fertilidade, insumo, pragas, doenças, fertilizantes, defensivos e tudo que envolve máquinas. Mas muitas vezes essas informações são um pouco desencontradas, são dispersas, né? E acaba que o produtor, às vezes, ou não sabe como usar essa informação, ou ele sabe, mas ele vai ter que ter muitas plataformas, muitas tecnologias, e acaba deixando a adesão de uma agricultura mais digital de lado, porque esses dados não são integrados e não se conversam, né? Então é nisso que a Auravan se baseia.
a gente é uma plataforma aberta integradora, e isso, o que é uma plataforma aberta integradora? Ela participa de toda a cadeia produtiva, desde o plantio até a colheita, tendo funcionalidades que são úteis em cada etapa, não só para o produtor rural, mas também para quem está assessorando esse produtor rural de alguma maneira, um consultor técnico, um agrônomo, um técnico agrícola, uma consultoria. E cada etapa dessa cadeia vão tendo funcionalidades que a gente consegue colaborar com imagens de satélites, mapas digitais, gerenciamento de campos e também ser integrado com outras plataformas que facilitam um pouco esse trabalho para a gente, tá? E na Auravan também a gente preza por o usuário ter uma liberdade de uso para tomada de decisão, então a gente disponibiliza essas ferramentas com os dados, né, mas quem toma a decisão é o usuário, é o agrônomo, ou quem está acompanhando aquele campo. E além da gente já ter nossas funcionalidades padrões que a gente deixa à disposição para o usuário computar e ter um melhor gerenciamento da área dele, a gente também tem um modelo que a gente se integra com outras plataformas, seja uma plataforma de uma empresa de máquinas, uma plataforma de sensores meteorológicos, modelos agronômicos, sistemas de gerenciamento de uma fazenda ou de uma empresa agrícola, né, que aí ele consegue importar e exportar esses dados e facilitar muito o uso e também ser um sistema operacional que otimiza o processo. E aí hoje especialmente, eu quero mostrar um pouco dessa integração que a gente tem com a Biome for All, que ela vai muito além de só trazer dados, né? Então, dentro da plataforma da Auravan, a gente tem como se fosse uma funcionalidade mesmo, a Biome for All, e o usuário consegue visualizar cada amostra e importar essas amostras para um talhão que ele tem cadastrado, e isso melhorar a visualização geoespacial dele, e não só visualizar, mas também ser mais uma camada que agrega na tomada de decisão de quem está utilizando, para ele ter uma maior fonte de dado e também e aos poucos a gente conseguindo diminuir o número de variabilidades daquele solo ou daquele talhão e fazenda, tá? Até nesse caso aqui eu separei um caso de uso aqui que eu fiz rapidinho, que eu peguei uma importação de um dado da análise da Biome de FullBio, peguei uma camada de índice Shannon e cruzei com o NDVI e ele gerou essa variabilidade aqui em diferentes ambientes, né, em 3 ambientes de manejo, assim mostrando como que a gente consegue agregar informações que não são diferentes, que são diferentes, mas que se correlacionam, né. Aqui seguindo também, eu separei um outro caso de uso. O que é esse outro caso de uso? Quando a gente pensa em essa integração com a Biome, às vezes o básico é se pensar eu vou trazer um dado, e aí eu vou visualizar ou usar para alguma coisa e por si só. Mas isso a gente consegue também trabalhar algumas metodologias ou métodos ali que podem ir tanto do pré, fazer uma análise metagenômica ali com o pessoal da Biome, mas também um pós. E aqui eu mostrei um pouco do que eu pensei no pré. Por exemplo, se eu tenho a minha fazenda ali com alguns dados que eu já tenho à disposição na Auravan, como um índice vegetativo ou uma análise química que eu importei aqui, que eu fiz lá com o pessoal da Labor Solo. Nesse caso aqui eu peguei 3 camadas, peguei 2 índices vegetativos em diferentes datas, né, que é o NDVI e o GNDVI, que é um índice correlacionado ao NDVI, mas que tem uma saturação um pouco diferente. E também cruzei com um dado de CTC, de uma análise de 0 a 20, tá? E o intuito foi criar algumas zonas de manejo dentro desse talhão, e essas zonas eu defini em 4 ambientes, utilizei também um método de ambientação automático, que tem disponível na plataforma da Auravan, mas também a gente pode criar essa ambientação de forma manual, como eu vou mostrar daqui a pouco. E essa criação dessa zona de manejo foi especificamente para a gente definir os pontos de amostragem que eu vou fazer as análises de FullBio, né? Então aqui, se eu não me engano, definiram 12 pontos, e esses pontos estão atrelados a cada grupo, né, de ambientes. Então, ou você pode, por exemplo, fazer 12 análises, ou 4 análises com os grupos e fazer algumas subamostras, né, aí vai de acordo com
com o técnico que está acompanhando a área e na recomendação dele. Então, aqui eu mostrei como que eu faria esse grupo de amostragens, né? E aí, futuramente, depois que eu tiver essas análises prontas, eu vou poder importar para a plataforma pela extensão, e aí conseguir visualizar o mapa digital de microbiologia, seja um índice Shannon, produção de hormônios, uma adaptação ao estresse, ou outros que tem disponível com o pessoal da Biome aí, que eles vão poder explicar um pouco melhor para a gente, tá? E além disso, desse caso que eu preparei aqui, também eu queria mostrar rapidamente algum caso de uso aqui prático na plataforma, tá? Isso aqui é a interface padrão da plataforma da Auravan, até renovamos nossa interface essa semana, então a gente está com uma plataforma atualizada, que facilita muito mais a jornada do usuário, né? Acabamos dividindo aqui a plataforma por segmentos, então o usuário consegue ir onde ele quer ir direto, facilitando a visualização das áreas. E aqui embaixo também a gente deixou alguns dados mais básicos, como as atividades agrícolas que ele já cadastrou e consegue visualizar aqui o que já está feito, o que não está feito. E os dados do talhão aqui, por exemplo, em hectares, e como que está a evolução do NDVI aqui nas últimas imagens, tá? Então, nesse caso aqui que eu estou mostrando, é o mesmo talhão que eu mostrei na apresentação ali, só que aqui eu tenho uma noção espacial de como que ficou o resultado da análise de full bill com índice Shannon. Eu não usei os pontos que eu mostrei ali, que eu criei o agrupamento, tá? Aqui eu só quero mostrar como que a gente pode fazer alguns outros trabalhos, por exemplo, como criar uma ambientação de um índice Shannon e cruzando ele com um NDVI, por exemplo, numa data aqui aleatória, 26 de fevereiro de 2022. Então, eu consigo criar esses ambientes aqui, definir a quantidade de ambientes que eu quero trabalhar. Por exemplo, vamos supor que eu quero aumentar o número de ambientes para visualizar uma variabilidade melhor. E aí eu vou escolhendo os ambientes, eu posso trabalhar eles aqui de forma manual ou automático. E aí, a partir do momento que eu gero ele de forma automática, ele usa o nosso algoritmo lá de clustering e ele gera essa ambientação aqui, tá? Então, vou voltar para o manual aqui. E aí eu defini isso, aí eu posso gerar uma ambientação em cima disso, e a partir daí, nas próximas safras, tomar decisões um pouco diferenciadas, ou agregar algumas metodologias que eu não tinha naquele momento. E mais algumas coisinhas que eu quero mostrar aqui também, que são a parte de amostragens, né, mostrar os pontos que eu criei aqui por agrupamento, por ambiente, como eu mostrei na plataforma, queria mostrar ele aqui na prática, né, cada grupo fica atrelado ao ambiente. E quase por último aqui, eu queria mostrar como que a gente funciona essa integração. Eu só vou ter que mudar um pouquinho aqui da fazenda que eu vou mostrar. Aqui é uma área de arroz em Santa Catarina, um talhão bem pequeno, tá? Então, mostra também que a gente consegue trabalhar algumas variabilidades, seja em talhões grandes ou pequenos. Aqui eu tenho a extensão da Biome for All já pré-instalada aqui na minha plataforma. E aí eu consigo entrar com ela aqui e importar os dados das amostras aqui. Então, aqui é a extensão, a gente tem como se fosse um braço da plataforma da Biome aqui dentro da Auravan, e eu vou selecionando aqui as análises que eu tenho, e aí depois eu posso salvar, e aí a gente espera um tempinho, como eu já tenho ela feita aqui, eu consigo mostrar de uma maneira mais fácil. Por exemplo, aí depois eu venho aqui em solo, que são nas camadas, e consigo visualizar, por exemplo, um índice Shannon, ou produção de hormônios, e aí eu consigo fazer os mesmos trabalhos que eu já tinha mostrado anteriormente, né? Por exemplo, cruzar isso com outro índice ali em uma data que eu peguei uma aleatória aqui que eu queira mostrar, tá? E aí eu vou conseguindo fazer esses trabalhos com essas variabilidades e conseguindo agregar bem mais no meu portfólio ali de trabalho, seja de agricultura digital, de microbiologia ou agricultura de precisão, né? Porque quando a gente pensa, a gente sempre trabalhou agricultura de precisão com análises químicas, talvez análises físicas, e isso gerando um mapa, taxa variável e tudo mais, como a gente já conhece.
mas chega um ponto que as limitantes vão se mostrando e a gente vai tendo mais conhecimento, então faz muito sentido a gente ter essa integração e conseguir trabalhar esses dados aí dentro de uma plataforma digital que te permite ter liberdade de uso, né? Então, era isso, pessoal, que eu queria mostrar um pouco da Auravan, como que a gente pode trabalhar a Auravan, tanto de camadas mais convencionais, entre aspas, mas também com dados de outras empresas e dados da Biome, que a gente consegue aumentar nosso nicho de trabalho e de informações. Então, seria isso aí um pouquinho, e o Conrado também vai fazer algumas considerações que ele tem, e muito obrigado. Joia. Legal. Bom, primeiramente, pessoal, boa noite a todos. É um grande prazer poder participar dessa live. Obrigado pelo convite aí, o pessoal da Elevagro, da Biome, da Auravant. É um tema muito importante para nós, da Laborsolo. É um prazer estar sempre presente dentro de tudo que envolve novidade, inovação, né? Então, eu queria fazer, então, um fechamento, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Isso. Acho que agora está indo, né? Bom, então eu tô representando hoje a Laborsolo aqui como diretor técnico de novos negócios, então tudo a ver com o assunto, né? Inovação. E aí, pessoal, a Laborsolo, bom, só para contextualizar, para quem não conhece, é um laboratório tradicional do agronegócio, né? Temos 34 anos de existência e fazemos tudo quanto é tipo de análise que você imaginar. Muitas vezes as pessoas nem sabem alguns tipos de análise que a gente faz, então a gente abrange desde de solo, de folha, fertilizantes, corretivos, substratos, e, enfim, N coisas. E a nossa missão é tornar o invisível visível. Então, a gente parte do princípio que tudo que é medido pode ser melhorado. Então, é nisso que a gente trabalha, para oferecer sempre ferramentas para medir as coisas e fazer diagnósticos dentro do agronegócio. Dentro desse contexto, a Laborsolo hoje está acreditada pela norma ISO 17025 para solo e para folha, e temos o cadastramento no Ministério da Agricultura para análise de fertilizantes, corretivos, substratos, inoculantes e todas essas matrizes. E eu queria fazer aqui hoje um fechamento, vamos falar assim, levantando uma bola aqui sobre esses diagnósticos, a integração da microbiologia dentro da agricultura digital, que é a proposta do tema. E eu queria colocar o seguinte, pessoal, isso aqui já está até meio batido, mas eu vou colocar mesmo assim. Hoje se fala muito em saúde do solo, né? Qualidade do solo, índice de qualidade do solo. E a verdade é que a saúde do solo é composta desses três pilares: químico, físico e biológico. Não dá para desagregar esses três pilares. Então, a química sempre foi muito evidenciada, sempre foi muito batida. Hoje se tem inúmeros diagnósticos químicos possíveis no solo, né? E a física e a biologia meio que ficaram para trás com o tempo, né? Agora é que essas duas áreas vêm, essas duas caixas pretas, digamos assim, vêm se abrindo, né? Então, assim, cada vez mais eu vejo a necessidade de quem está na ponta trabalhando com o diagnóstico, seja o consultor, seja o produtor, seja a revenda, seja a cooperativa, qualquer player desse do agronegócio, eu vejo cada vez mais essa necessidade de diagnosticar os três pilares. Porque, pensa comigo, se você tem a química do solo perfeita, então você tem o pH no lugar certo, você tem cálcio, você tem magnésio, você tem potássio, você tem fósforo, você tem todos os nutrientes lá. Mas o solo está compactado. Então, mesmo que esteja faltando algum elemento, dependendo do grau de compactação que tiver aquele solo, às vezes nem vale a pena. Você tem um problema mais grave no solo que você precisa resolver antes de atacar esses outros problemas, até às vezes mais simples de resolver, porque cá entre nós, resolver um problema químico geralmente é mais simples do que resolver um problema físico, né?
E a biologia também não fica para trás nessa história, porque hoje está se falando muito em pó de rocha, remineralizador, né? Se você chega à conclusão de que você tem uma baixa atividade biológica no solo, hoje já é sabido que para remineralizador funcionar no solo, é preciso ter atividade biológica, né? Senão, é a biologia do solo que atua ali junto com o remineralizador para oferecer todos os benefícios que ele é capaz de oferecer. Então, se você não tem uma atividade biológica alta no solo, você tem que, de duas uma, ou você não usa o remineralizador, ou, melhor ainda, você promove, busca estratégias para promover essa atividade biológica, né? Senão, também não faz sentido você usar remineralizador. Então, tá vendo como essas coisas se conectam, né? Não tem muito como eu olhar só um lado e esquecer do outro. Às vezes eu posso ter problemas mais graves de um lado, que não vale a pena eu investir numa coisa sem resolver esse problema primeiro. Então, é preciso ferramentas para lidar com essas coisas, né? Então, assim, se a gente olhar para o solo como nessa outra ótica aqui, ó, que a composição do solo, isso está em qualquer livro de fertilidade de solo, né? A composição do solo ideal seria aí metade formada por partículas, né? Que é a metade da direita aí, envolvendo aí os minerais do solo, e aí não os nutrientes em si, mas os minerais mesmo, lá, caulinita, aqueles minerais que fazem parte daquele farelo do solo. A matéria orgânica, que seria uma parte sólida, né? E a outra metade aí, uma parte vazia do solo, com poros, né? Que idealmente estariam preenchidos aí numa boa proporção entre água e ar, para poder sustentar toda a atividade da planta, fotossíntese e tal, né? Bom, dentro desse lado aqui da parte sólida do solo, a gente tem aí a parte química. Esse é um exemplo típico de laudo de química de solo, né? Então, isso aqui, como eu disse, está mais do que... tudo bem, está sempre surgindo novidade? Tá, é verdade. Mas existem N extratores, N estratégias de interpretação. É um mundo muito vasto de entendimento, né? E muitas dessas coisas são muito fáceis de lidar. Quer dizer, eu tenho baixo, o elemento num patamar baixo, eu vou lá e tenho que aplicar aquele elemento, lógico. Daí tem a questão de produto, como que eu vou aplicar, se eu incorporo, se eu aplico por cima ou não, tem tudo isso. Mas eu consigo quase que calcular, vamos falar assim, uma dose, né? Diferente da biologia, por exemplo, que se tiver faltando lá, por exemplo, uma enzima, ou tiver faltando um micro-organismo em si benéfico, que seria interessante que ele tivesse lá. Claro, hoje em dia já tem os biológicos, né? Já tem os biológicos. Então, você consegue atuar no solo de forma mais específica, mas tem a questão da sobrevivência dele também no solo, né? Então, se eu estou querendo diversidade, um índice Shannon alto, como o Robert comentou aí, eu não tenho como ir lá, dificilmente eu vou conseguir reunir uma quantidade enorme de como é que fala, de micro-organismos ali num produto, tá? A não ser produtos que por exemplo, um composto orgânico, um vermicomposto, alguma coisa assim, em que você tem lá uma diversidade, que inclusive essa análise de DNA, de sequenciamento, até nem só para solo ela é interessante, mas para produtos também, né? Para avaliar o que tem dentro do produto, exatamente. Mas, assim, a gente conhece menos sobre isso, essa que é a verdade, né? Menos do que a química. Então, está tudo efervescendo agora, a gente está aprendendo muito e estudando muito para tentar entrar cada vez mais nessa parte biológica, mas é tudo muito novo. Então, esse outro lado aqui, ó, o lado da parte vazia do solo, de poros, a gente na Laborsolo lançou recentemente essa análise físico-hídrica, que destrincha, abre essa caixa preta da física do solo e quantifica ali a quantidade de poros de aeração, poros de armazenamento de água, quanto que armazena, está circulando o ar no solo, está compactado, não está, que tamanho de perfil do solo tem que ter para compensar um baixo armazenamento de água. Então, ok, esse é um outro lado da equação. E aí vem o tema do webinar de hoje, que é a biologia do solo, que está aqui dentro, né? Está dentro aí da matéria orgânica, da parte orgânica do solo.
do que é formada essa parte orgânica? Em primeira instância, aí, uma parte dela de um material um pouco mais estabilizado, bastante decomposto, e uma outra parte que seria esse material facilmente decomponível, né? O que é esse material facilmente decomponível? Seriam aí, ó, parte disso seriam palhas, raízes, açúcares, proteínas, coisas que vão degradar e supostamente vão passar para o outro lado ali da matéria orgânica um pouco mais estabilizada, né? E os organismos vivos, que também fazem parte desse componente. Bom, e aí, quando a gente está falando de biologia do solo, falando em diagnóstico, em gerenciamento, a gente tem que pensar como medir, então, essa biologia. Então, aí na Labor Solo, o que a gente então idealizou um portfólio para a gente poder ter a melhor solução para o cliente poder, para quem está na ponta aí, conseguir medir esse negócio e tomar decisões, né? Então, a primeira que surgiu em 2020 foi a BioAS, da Embrapa, que a gente foi da primeira leva de laboratórios habilitados pela Embrapa, né, que essa BioAS mede a atividade biológica do solo, então não mede os organismos em si, e sim as enzimas que eles produzem para degradar a matéria orgânica. Então, ou seja, quanto mais enzimas, supostamente mais micro-organismo tem no solo, né? Ou mais ativos eles estão. Então, é uma medida indireta, vamos falar assim, embora ela correlacione com outras coisas, eu não sei exatamente quem que está produzindo essas enzimas. Então, é uma medida de atividade biológica. Fantástica, tem tido respostas excelentes, tem fornecido diagnósticos muito valiosos. Mas ela é genérica, então, como é que a gente pode avançar um pouco mais, entrar um pouco mais nessa biologia do solo? Então, aí a gente idealizou uma análise de microscopia. Ela tem uma escala um pouco menor, e por conta disso, logicamente, um preço um pouco maior. E então, cada uma dessas análises tem o seu posicionamento e fornece uma informação diferente. A microscopia ela já vai dar uma informação sobre quais são os grupos de micro-organismos que estão presentes, mas grupos funcionais. Ela não vai dizer quais são as espécies, quais são os gêneros, quais são as funcionalidades genéticas que estão lá dentro. Não, ela vai dizer quanto que tem lá de bactéria, de fungos potencialmente patogênicos, fungos benéficos em termos de biomassa, quantidade de protozoários por hectare, sem saber espécie nem nada. Então, é um zoom dentro da biologia do solo, né? Muito bem, só que aí surgiu essa possibilidade da parceria com a Biome, e está sendo muito produtiva essa parceria, que a gente já vem em contato há um tempo, já está 99% pronto, eu diria para vocês, que a gente está integrando, então, essa análise metagenômica, que aí é um zoom máximo na biologia do solo que pode ter. Porque aí, dentro, como o Robert mostrou, essa análise vai mostrar, vai abrir toda a comunidade microbiana. Então, quer dizer, quais são as espécies que estão lá, quais são os gêneros que estão lá, como é que está a composição dessa comunidade em termos de funcionalidade, né? Capacidade de executar algumas funções. É uma análise muito interessante. E aí essa parceria veio muito a calhar para formar esse portfólio e fornecer, a gente poder distribuir essa análise na ponta em parceria com a Biome. Então, a gente recebe as amostras, providenciamos a análise e a Biome processa todos esses resultados e produz um laudo super completo com todas essas informações que o Robert tinha mostrado. E aí, em cima disso, pessoal, lógico, então, veja, tem o pilar químico, o pilar físico, o pilar biológico. Ótimo. Então, eu consigo quantificar um monte de coisa. Claro, tem as profundidades em que isso acontece, né? Cada tipo de diagnóstico tem um conjunto de profundidades específico que seria mais interessante de se trabalhar, né? Mas, além disso tudo, a gente tem a espacialização desse negócio. Quer dizer, é sabido de que, assim como a química tem uma distribuição irregular na área, né, você tem variabilidade de distribuição desses atributos na área, a física também tem e a biologia também tem. Então, é preciso espacializar esses dados. E, para isso, precisa de ferramenta.
para espacializar. Dificilmente você vai conseguir ali na mão ou no Excel fazer um negócio desse, não dá. Aí é que entra a vantagem de uma plataforma. E, assim como a gente está travando essa parceria com a Biome, eu já dou o spoiler aqui que já estamos trabalhando para nos integrar com a Auravant também. Então, o cliente Auravant, assim como vai conseguir puxar as análises de forma quase que automática ali para dentro da plataforma e ter integrado com outras informações que ele também vai conseguir importar as análises químicas, físicas, e com isso ter esse tripé da saúde do solo e conseguir gerenciar esse negócio como um todo. É extremamente importante essas ferramentas para poder fazer todo esse gerenciamento. Afinal, somente o que é medido pode ser melhorado. Então, a gente, sem diagnóstico e monitoramento consistente e sistemático, você não tira informação de nada. Você fica com... uma hora eu tenho uma informação aqui, outra hora eu tenho uma informação ali. Vamos fazer uma amostrinha ali para ver um negócio. Quer dizer, você não aprende com o solo não te conta a história com o tempo e você acaba não tirando muita conclusão, sabe? Então, é fundamental sistematizar esse processo de coleta de informação. Os dados valem ouro, pessoal. Quem está assistindo aí é produtor, você, consultor, sabe disso com certeza, né? Sem dados não se gerencia. Então, da mesma forma que coletam-se dados de produtividade, de clima, os dados sobre o solo têm que ser coletados, gerenciados, armazenados, comparados no tempo, para que o sucesso econômico, principalmente, mas também de sustentabilidade, venha como consequência. Tá ok? Então, era isso que eu tinha, essa mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço novamente pela participação, pelo convite, e a gente fica aberto às perguntas que vocês venham a ter. Obrigado. Beleza, então, obrigado aí, Conrado. Também falar um pouquinho dessas integrações, né, tanto possível futuramente integração da Auravant com a Laborsolo, com a Biome, e tudo poder se conversar, né, isso aí também, além de ser uma facilidade de conexão, né, às vezes a gente sabe que pelas plataformas a gente já consegue imputar dados rapidamente, mas a gente ter essa facilidade, a gente consegue integrar muito mais rápido e aí a gente conseguir ter muito mais variáveis disponíveis de uma maneira bem ligeirinha ali, né. Então tá chegando bastante pergunta aqui, principalmente pro Robert aí, então te prepara aí, Robert. A primeira pergunta aqui é do Lucas. Ele falou: boa noite, a tecnologia de vocês é baseada no sequenciamento de DNA total ou de marcadores taxonômicos, como 16S, 18S e etc? A gente usa marcadores. Nosso produto Fulbil, né, que apresentou hoje, que é bactérias e fungos. A gente usa 16S para bactérias e TS para os fungos. Então, esses marcadores são como se fosse uma marca genética que indica cada espécie diferente, né? Então, cada sequência que a gente sequencia apresenta um taxon diferente. Então, o que a gente faz é pegar todo o DNA da amostra, extrair, amplificar as regiões de interesse, a gente sequencia elas e depois a gente mapeia isso num banco de dados que vai falar a qual bactéria ou fungo a sequência pertence. Não, beleza, então. Vamos lá, tem mais algumas aqui. A Andréia Souza mandou: podem detalhar melhor como o conhecimento da metagenômica dos micro-organismos dos solos pode resultar em maior produtividade? E quais são os principais organismos identificados nessas análises? Então, a microbiologia, ela representa um processo de transformação do solo, né? Então, por exemplo, se temos um estoque de fósforo no solo que não é disponível à planta, as bactérias podem ajudar a solubilizar esse fósforo, então aumentar a capacidade da planta em absorver, né? Então, outros casos, como, por exemplo, controle de crescimento, existem bactérias e fungos que produzem substâncias que se assemelham, por exemplo, a hormônios vegetais, que vão ser absorvidos pela planta, então a planta vai conseguir desenvolver melhor a sua estrutura. E também uma coisa importante é destacar os patógenos, porque a própria competição, né, entre bactérias e fungos entre si, ela serve como uma fonte de resiliência do solo a patógenos para a planta. Então, por exemplo, um patógeno que sobrevive no solo
e pode afetar a planta, se ele não conseguir colonizar essa comunidade microbiana resistente, vai ser mais difícil para ele chegar no local e conseguir se aderir à planta, né? Então, tem uma comunidade que é bastante desenvolvida e que não deixa espaço para entrar novos competidores, ela consegue ter uma resiliência maior a patógenos e outros micro-organismos ofensivos à planta. Beleza. Ô, Gustavo, deixa eu fazer um comentário. Pode ficar à vontade. Você sabe, como é o nome da colega aí? Andréia Souza. Andréia, você vê, né? Por exemplo, é muito conhecido o efeito das culturas de cobertura, principalmente dos mix de cobertura, sobre as culturas subsequentes, falando em culturas anuais, né? Por exemplo, na soja, pode ver, a maioria dos campeões de produtividade fizeram, por exemplo, na safra anterior, um mix de cobertura. E grande parte desse efeito benéfico desse mix de cobertura é na biologia do solo, por eles terem cultivado, recrutado uma comunidade diversa de micro-organismos que exercem todo esse efeito, por exemplo, na cultura subsequente. Lógico, tem outros. Aqueles 3 pilares atuam juntos, né? Uma coisa afeta a outra, uma influenciando a outra. Mas esse efeito é muito marcante. Então, assim, se a gente faz uma análise, por exemplo, metagenômica, né? A FUBIO, e aí detecta um baixo índice de diversidade, é de se preocupar. Quer dizer, você tem que tomar. Se é sabido que a diversidade é positiva para a produtividade, eu tenho que pensar, bom, então isso gera até um insight de manejo, né? O que eu tenho que fazer para aumentar a diversidade? Porque eu sei que se eu aumentar a diversidade, eu vou ter uma consequência na cultura que eu estou, na minha cultura, para eu arrancar dinheiro da lavoura, né? Então, essa detecção ela é importante, porque ela afeta diretamente ela afeta tanto o resultado da cultura que eu estou querendo extrair, quanto as técnicas de manejo que eu estou adotando. Quer dizer, eu tenho que mudar, o que eu estou fazendo está sendo suficiente. Então, o diagnóstico basicamente serve para isso, para ir te orientando, né? E te orientando para o que você tem que fazer. Ela também perguntou sobre organismos específicos, né? Isso. Eu podia responder. A gente não direciona a nossa análise, a gente faz essa coleta do DNA do solo, né? Então, a gente se sequencia independente da classe do organismo. Só que a gente destaca alguns no nosso laudo, em termos da função dele no solo, né? Então, por exemplo, temos promotores de crescimento, e são vários gêneros que a gente destaca, né? Por exemplo, Rhizobium, Bacillus. Então, tem esse destaque positivo, um destaque negativo para patógenos, por exemplo, o fungo Fusarium, né? E também alguns silos específicos, tipo Glomeromicota, que são as micorrizas, né? Então, apesar de a gente não, na análise de DNA, a gente não direcionar para nenhum grupo específico de organismos, no nosso laudo a gente tenta destacar alguns que são conhecidos na microbiologia da agricultura, né? Para não ficar uma lista de organismos solta, né? Mas dar um contexto para eles. Show de bola. Tem mais algumas aqui. Tem uma do Fábio Moura. Boa noite. Essa integração e as análises são aplicadas em pequenas propriedades também? Alguma dica de como fazer? Eu acho que isso aqui dá para cada um responder alguma coisa, né? Pelo menos da parte da Aurvan. Tanto se for pequenas propriedades, grandes propriedades, se for soja, milho, HF, cana, café, independente da cultura, é uma plataforma aberta para se trabalho, não é travada em tamanho de áreas ou culturas, né? E as integrações que estão disponíveis também são independentes disso. A única coisa que pode mudar, talvez, vão ser as variabilidades, né? Um talhão muito pequeno possivelmente vai ter uma variabilidade muito menor do que um talhão, por exemplo, de 500 hectares, 1.000 hectares, né? Então, o que vai mudar é a informação que está naquele local, mas se é 1 hectare, meio hectare ou 10.000 hectares, ela está disponível para ser trabalhada da mesma maneira, tá? Tá do nosso lado, só para comentar. E tem aqui, só para reforçar, ele perguntou se tem alguma dica de como fazer essas análises, né? Sim, então a gente recomenda, assim, a coleta, né, a no mínimo a cada 20 hectares, só que o principal fator que leva a gente a definir um ponto é a variação do solo, né, que o agricultor vai perceber. Então, mesmo que seja uma propriedade pequena, para caracterizar a área, é interessante fazer uma análise, que a gente tem nosso banco de dados, que é de várias culturas, né,
Então, a gente pode, com um ponto apenas, pode comparar a cultura da área com o nosso banco referenciado. E se tiverem mais áreas de manejo, ou se querem estudar alguma fonte de variação, a gente recomenda fazer mais pontos, centrando na variação identificada no campo, né? Para conseguir colocar lado das duas amostras, duas ou mais amostras, né? E ver como é que a microbiota se comporta em cada situação. Mas realmente é uma coisa mais aberta, assim, né? Uma área pequena, na realidade, ela vai ter os mesmos problemas que uma área grande, né? Então, a única coisa é que tudo que você for fazer numa área pequena vai pesar mais em termos de custo, porque você vai diluir numa área menor. Mas a necessidade é a mesma, né? Então, dali, quer dizer, talvez numa área pequena, não sei de quão pequena ele está falando, mas se for pequeno o suficiente, por exemplo, para ele mesmo saber aonde produz mais, aonde produz menos, aonde possivelmente é mais compactado, onde é menos compactado, ele mesmo faz a divisão ali e coleta essas amostras para fazer a análise. O que você pode fazer para tentar diluir esse custo é espaçar talvez um pouco mais no tempo, né? Mas não tem jeito. Se você não fizer o diagnóstico, você não consegue gerenciar, né? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. E da plataforma é a mesma coisa, é isso que o Gustavo falou. Você ter 1 hectare, 10 hectares ou 1.000 hectares numa plataforma, você começa a ter histórico do negócio, num lugar. Porque, gente, se você. A não ser que você seja muito organizado, se você guardar isso no computador, o negócio fica meio perdido. Você começa a não comparar um negócio com o outro. Aí você vai passar 10 anos que você vai estar plantando naquele lugar e você não aprendeu nada. Assim, você não tirou conclusão nenhuma dos dados, sabe? Se não tiver um negócio organizado. Ou às vezes só se baseou na próxima safra ou na anterior com o dado médio que tu tem ali, né? Tem mais algumas aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Tem uma do Lucas. Robert, qual a frequência que vocês recomendam para a repetição dessas análises de diversidade? Já há alguma experiência demonstrando qual a taxa de alteração funcional / composicional da microbiota das culturas? A questão da associação da microbiota com o solo é muito interligada, né? Então, coisas muito pequenas acarretam em mudanças grandes na comunidade. Então, o que a gente recomenda é espaçar em termos de como se fosse estudos de caso, né? Então, ter uma aplicação de um produto ou um manejo diferente, fazer antes e depois, ter um controle e uma aplicação, é o caso mais comum que a gente usa assim temporalmente, né? Então, essa forma de ter um controle é importante porque a variação do microbiota ela vai ocorrer naturalmente, né? Mas a gente tendo um fator que vai se diferenciar muito facilmente duas amostras é o mais importante, assim, para a gente. Beleza. Eu posso comentar, Gustavo? Pode, claro. Eu sempre bato pensando em... Porque isso é monitoramento, né? Essa pergunta tem a ver com isso, né? Pensando em monitoramento temporal, eu diria o seguinte: as coisas do solo, o solo não é muito matemático. Ele tem esse problema. E toda vez que a gente faz uma amostragem, você nunca consegue furar exatamente no mesmo lugar. Então, você pode fazer 10 análises do mesmo lugar, vai dar 10 resultados diferentes. Ainda mais quando passa ano com ano. Então, o que você tem que fazer é observar a tendência de um determinado atributo no tempo. Então, eu sou favorável, e sem nenhum conflito de interesse aqui, tudo bem, a gente trabalha com análise, mas estou falando tecnicamente. Se você olha, por exemplo, uma curva de um determinado elemento, então vamos supor que você está conseguindo elevar algum atributo lá, ou a maioria dos atributos da biologia do solo e melhorar a qualidade biológica do solo. Você nunca vai ver esse negócio no tempo. Vamos supor que você colete anualmente. Você não vai ver esse negócio assim, ó. Não, você vai ver assim, ó. Ele vai subir, ele vai cair, ele vai subir, ele vai cair. Então, se você espaça muito, o que pode acontecer? Você pode estar justamente pegando num ponto, por exemplo, você num ano está aqui, no outro você está aqui. Aí no outro você está aqui. Quer dizer, pouca diferença em relação ao primeiro ano. Se você espaçou esse um ano, você acha que não está acontecendo nada. Mas você sabe que, opa, isso aqui é uma caída, aí no terceiro ano volta a subir de novo e você vê uma tendência nos valores. Então, tudo quanto é informação sobre o solo, pela nossa experiência, a frequência anual, claro que se você fizer semestral,
mensal, você teria um pixel muito maior. E uma conseguiria identificar isso mais rápido. Mas a frequência anual, eu acho que ela traz um ótimo custo-benefício para esse tipo de monitoramento. Aí também um detalhe que a gente, da nossa coleta em específico, né? Que a gente recomenda na floração, que tem maior interação, né, entre a microbiota e a raiz da planta. Então, adotar esse monitoramento no ciclo da plantação, né, anualmente é bastante interessante mesmo. Bom, beleza. Tenho mais algumas aqui. A Emily Moon. Boa noite. Como é feito para acessar a plataforma da Aurva? Você pode acessar entrando pelo site da Aurva, e ali a gente tem a disposição de você se cadastrar pelo site mesmo, ou pode procurar parte da nossa equipe, que a gente vai deixar os contatos no chat, se já não deixaram, tá? E aí, ou caso você seja um usuário, acessa pela web ou pelo app do mobile, tá? Tem mais uma aqui, do Fernando. Derivar propriedades fenotípicas dos dados de 16S não é um pouco arriscado? Assumindo que exista muita variação entre linhagens de uma mesma espécie. Essa é uma questão bastante importante, porque a gente, sequenciando amplicons, né, a gente tem uma ideia do potencial genético. Então, a gente mapeia a função do táxon com uma função metabólica com base em bancos de dados, né? Então, a gente faz algumas análises de redundância para ver se a função que a gente está observando ela ocorre no nível taxonômico adequado, né? Então, a gente não vai verificar uma função que ocorre no nível de linhagem, que a gente sabe que os 16S têm limitação quanto à resolução taxonômica. Então, a gente trabalha com agregados de vias metabólicas que representam no conjunto, né, uma função específica no solo. Então, a nossa resposta aqui a gente analisa o potencial, né, não a atividade momentânea da microbiota. E até por isso que é importante a integração, né, do dado físico-químico com o dado da microbiota, porque correlacionando, né, por exemplo, em termos nutricionais, o nutriente que está disponível e o potencial genético, a gente consegue ter um mapa muito melhor do que realmente está acontecendo, ao invés de só ter o potencial genético, só que sem observar o que está de fato ocorrendo no solo. Então, é uma questão de balanço que a gente tenta fazer entre nossos pesos para cada via metabólica que a gente analisa e os nossos dados que complementam a análise, tentar chegar num fator assim que a gente consegue ter segurança em falar que a gente está vendo um potencial ali, mas também considerando que limitações, né? A gente não pode tirar disso. Beleza. Tá chegando bastante pergunta aqui. Tem mais uma aqui, do Lucas. Essas análises da Biome for All se atêm em moléculas de DNA / marcadores taxonômicos ou vão a nível de transcritos, proteínas e metabólitos? A gente, por enquanto, trabalha só a nível de DNA mesmo. Então, nós temos nosso serviço de amplicon, né? E também, em alguns casos, a gente quantifica por PCR, para alguns organismos. Mas, em geral, a gente trabalha com o DNA genômico, né, dos organismos, avaliando o potencial. Então, até uma questão interessante entrar no futuro, né, em termos de transcritos, para conseguir uma relação maior, né, entre o potencial que está sendo expresso e o que está sendo de fato observado no solo. Acho que é uma nova fronteira, né, que a gente tem que abraçar no futuro. Beleza. Tem mais uma aqui do Fernando. O compartilhamento de dados é crucial para correlações de manejo, produtividade e etc. O produtor recebe algum benefício por compartilhar os dados que ele pagou para obter? Então, Fernando, se eu entendi bem tua pergunta aqui, acho que tem algumas maneiras de te responder aqui, né? Primeiro, pela Aurva, todo dado do usuário que é imputado na plataforma é de autoria do usuário, então a partir do momento que ele não utiliza mais, esse dado não pertence à Aurva, mas sim ao usuário, né? Porém, também a gente tem uma outra maneira de ver essa pergunta sua, que se ele recebe algum benefício por compartilhar esses dados que ele pagou para obter, né? Então, se a gente paga para obter uma análise de solo, uma análise metagenômica, ele tem os benefícios na parte da produção dele, do gerenciamento de toda a atividade agrícola, né? Mas os dados que ele paga dentro de uma plataforma digital também são os dados, são deles, né? A gente não vende o dado
dele para uma outra pessoa, não. Ele imputou o dado para ele fazer a gestão dele como se fosse um software ou um programa que ele tem no computador. No nosso caso aqui, a gente recebe dados do solo, né, em forma de metadados, e uma questão importante que ele integra no nosso banco. Então, eu queria comentando, né, de tentar fazer regressões e equalizar a questão do potencial metabólico do microbioma e o que há de fato no solo. É importante melhorar a qualidade do dado que é entregue, né? E também agora a gente está trabalhando na ferramenta de integração de dados, que vai usar os dados que o cliente fornece e criar alguns gráficos diferentes, por exemplo, relacionando o potencial de controle biológico, diversidade e alguns dados enzimáticos, e também a questão funcional. A gente vai apresentar um gráfico, né, apresentar uma forma mais ilustrativa, o que o cliente fornece em termos de nutriente disponível e o potencial, e fazer um gradiente para localizar se a microbiota está utilizando bem esse potencial, ou se o potencial é baixo e tem que ser melhorado quimicamente. Então, no futuro próximo, a gente quer entregar essa ferramenta que vai auxiliar o cliente a tomar decisões, né, com base no dado que ele fornecer. Tem mais duas aqui. André, a mesma amostra de solo usada para química física pode ser usada para análise metagenômica? A gente está realizando até, inclusive, coletas junto com a Laborsolo, né? Que a gente, com uma coleta, faz uma leva de amostra de análises físico-químicas e depois encaminhado vem para o laboratório de sequenciamento, onde é feita toda a análise genética. E, além disso, nossas análises que a gente tem... Eu mostrei aqui, foquei hoje no Fulbio, né? Que é nosso produto que tem fungos e bactérias. Só que na mesma amostra a gente pode analisar, por exemplo, nematóides, que é uma análise que a gente tem agora, que é NemaScan também. Então, com uma coleta, a gente pode abrir várias possibilidades para análises diferentes. O que acontece é assim, ó, às vezes, por exemplo, o pessoal vai fazer uma amostragem para química e para granulométrica, por exemplo, a textura, né? Por exemplo, 0,10, 10, 20, 20, 40 centímetros, né? Você caracterizar o perfil de forma estratificada. Geralmente a biológica se faz na camada superficial, né? De 0 a 10. Então, aí nessa camada de 0 a 10, o camarada vai mandar um saquinho só, com amostra de 0 a 10, por exemplo, para uma área, né? Então, ele manda para a gente essa amostra, pedindo lá a física, a granulométrica, né? A química e a Fulbio, por exemplo. Ele pode fazer isso. E aí, através dessa integração, o que a gente faz? A gente tira uma alíquota daquilo lá, faz todo o preparo da amostra e o resto vai para análise química, física, e os dados daí da Fulbio vão para a Biome, os resultados são analisados lá, é feito todo o processo da bioinformática, e os nossos sistemas estão integrados, então, para que o cara tenha no portal do cliente da Laborsolo, ele vai ter lá uma linha com aquela amostra, com aquela 0,10, por exemplo, e vai ter lá o botãozinho para o laudo químico, o botãozinho para o laudo físico e o botãozinho para o laudo da metagenômica. Então, na mesma amostra. Show de bola. A única questão é o momento de fazer isso, né? E como o Robert comentou, o momento ideal para fazer isso seria no meio do ciclo da cultura. Então, talvez isso descase um pouco do momento que se faz a química, que é na entre-safra, né? Para as culturas perenes, talvez não faça muita diferença. Mas, enfim, aí cada caso é um caso, né? Então, acho que eu tenho uma última aqui, do Fernando, que eu acho que ele já tinha feito outra aqui, né? Um serviço de recompensa ao agricultor não poderia estimular o compartilhamento de dados e, com isso, ajudar no aprendizado do impacto de diferentes manejos da microbiota? Eu acho que eu vou até ajudar na resposta ali. Então, isso vai muito de como que você está analisando isso, do modelo de negócio, de quem que você está fazendo a análise, quem que está manipulando os dados, né? Porque você está contratando um serviço para fazer uma análise da sua propriedade, assim como você contrata outros tipos de serviços, né? E esses dados vão colaborar com a sua produção. Porém, se tiver seja algum distribuidor de insumos envolvido, uma empresa de insumos biológicos que te apoie nesse trabalho, ou até alguma maneira que estimule o produtor a fazer mais análises e alguma certificação de alguma maneira, poderia fazer isso, mas a princípio, no momento, acho que não vejo muito isso
de bate-pronto, né? Mas no futuro poderia talvez ser estudar maneiras de incentivar o produtor a ter mais conhecimento e ele ter alguma bonificação de alguma maneira com alguma empresa, né? É o que nós temos aqui no nosso caso. A gente tem um programa aqui, o AgroBioma Brasil, que ele justamente busca mapear vários solos do Brasil e tendo esses dois, um sistema de estudo de caso, né? Que é o antes e o depois. Então, a gente faz parcerias com produtores, a gente consegue um preço melhor nas amostras, né? A gente faz um parte do financiamento do projeto. Então, o produtor fica com o preço de custo da análise e a gente consegue fazer essa análise para justamente construir um banco nosso, né? Então, é uma iniciativa que a gente está tomando, que até caso tenha interessados em participar, né, para entrar em contato com a gente, para ver melhores detalhes de como funciona esse programa. Eu ia comentar justamente isso, que geralmente quando se tem programas de levantamento de base de dados, né, geralmente o produtor, o consultor e tal, é recompensado justamente por ter um preço muito abaixo do mercado e ter aquela informação de forma mais barata, né? E aí, com isso, só que daí, obviamente, são níveis de dados mais altos que precisa de um comprometimento da pessoa que está na ponta, né? Isso. Então, pessoal, acho que é isso de perguntas, tá? Se ficou alguma pergunta, passou batido aí pela gente, ficamos à disposição para responder depois, ou alguém quiser estender mais alguma coisinha, pode mandar para a gente, tá? Vou abrir o espaço aqui se vocês quiserem fazer algumas considerações aí, o Conrado, o Robert, tá aberto. E a gente está encerrando nosso webinar aqui também, agradecer o pessoal da Elevagro, todo mundo que participou, o Conrado, o Robert. Essa live aqui, ela vai ficar disponível apenas no final de semana no YouTube, como um caráter especial, mas também para quem é assinante premium da Elevagro, aí vai ficar disponível e poderá ver sempre que quiser e enfim, né? Acho que no chat vai estar disponível também algumas informações do certificado do evento. E obrigado, boa noite. E aí, se alguém quiser fazer algum comentário, está aberto também. Eu queria agradecer de novo a presença, desejar sucesso a todos. E se tiverem qualquer dúvida, estamos à disposição. Mas é isso aí também, agradecer a presença de todo mundo, né? Um debate que é tão recente e importante para a gente. E qualquer dúvida também, acho que receberam nossos e-mails, né, no chat. Pode entrar em contato que a gente vai estar disponível para responder. Minha parte também agradecer o Robert, Conrado, Elevagro, todo mundo novamente, e fico à disposição aí para contribuir como puder com todo mundo. Então tá bom, boa noite aí todo mundo, obrigado.